Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Hoje nossa conversa vai ser com uma querida amiga, a Gi, psicóloga, consteladora sistêmica também. E a gente vai falar um pouquinho sobre casal, sobre relacionamento de casal, nesse olhar e o que a gente sente aí com a clínica, com nossa história, né, profissional. Deixa eu ver a Gi chegando. Oi, Gi, vou te adicionar, tá? Peraí. Vou chamar você. Gi, pede pra você. Tem uma câmerazinha. Pede pra entrar. Deixa eu ver se. Ah, aqui eu já consegui. Já tô chamando você, você aceita aí, tá? Entrou? Aí, Deixa eu ver chegando. aqui. Peraí, deixa eu só virar aqui, peraí. Isso, coloca a câmera pra você. Aí, Gi! Ai, quanto tempo! Quanto tempo, amiga? Nossa, Pandemia Gi! distanciou a gente, né? Pois é, a gente nunca mais se encontrou. Você tá na rede da clínica social, super presente, super Sim, sim. parceira, e a gente não se vê. Só assim agora, né? Por meio de. Sim. Nossa, É? quanto tempo, mulher. Que bom poder estar aqui agora. Opa, é nós, né? Oh. Gi, primeiro É quero te nós. agradecer. Vou comentar aqui com o pessoal como que aconteceu isso, que foi tão assim, ó, né? Gente, a Gi é uma parceira, a Gi é fantástica. Aconteceu que ontem à noite, depois de uma mentoria que eu faço dentro de um plano de ação que eu tenho aí, me veio essa questão muito especial de estar falando com outros profissionais sobre o trabalho que a gente faz de atender pais, filhos, adultos e casais, né? Então, assim, a minha proposta nesse bate-papo é falar um pouquinho sobre o que a gente sente nesse olhar sistêmico no trabalho com os casais. E quando eu coloquei no Sim. grupo que a gente tem, a Gi na hora topou. Aí ela falou, amanhã 11h30 eu tô aí. Eu falei, nossa, que delícia. Muito É, obrigada, gratidão, Gi, pela parceria, gratidão pelo sim, né? E sim, vamos com falar um certeza. pouquinho aí. Primeiro eu quero que você se apresente para o pessoal, né? Quem você é, onde você mora. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente sente, né? Da psicologia e das constelações sistêmicas com casais. É. Bom, primeiramente, né, bom dia a todos que estão aí na participação, né? Então, podendo estar disponível esse momento para estar compartilhando um pouquinho, né, com a gente e tirando também dúvidas, né, que isso é muito legal. Meu nome é Giselda, moro aqui em Bauru, sou psicóloga, né, formada em psicologia, mais voltada dentro do TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Trabalho também com constelação, principalmente com bonecos, porque eu faço muito aqui dentro do meu ambiente, né? Muitas constelações com os bonecos. E tem surtido muito efeito também, porque a pessoa também olha para aquela situação ali, porque ela mesma coloca. Então é muito, assim, proveitoso, tem um valor muito profundo. Então, eu trabalho dentro dessa visão. Tenho após em saúde mental e Legal. coletiva, porque eu trabalho também, gosto dessa área, né, de saúde mental, CAPS. Então, tenho mais esses envolvimentos, né? Então, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, até mesmo sobre essas experiências, né, que traz hoje, né, os conflitos dos casais, Uhum, né? sim. Hoje mesmo atendi já 2 casos, né? Aham. Então, não é fácil. E sabe que foi uma coisa muito assim, quando estava ontem conversando com o pessoal e lançando assim um plano de ação, né? A gente começa a perguntar quem são os seus 10 clientes, assim, uma faixa.
né? De 10 clientes, qual que é a maioria? Qual a maioria das queixas? E nos últimos anos eu tenho atendido muito casal, né? E também atendido mulheres com queixas com relação à comunicação com o parceiro, e aí a gente transforma isso até no casal, né? Sim. E realmente eu também trabalho com as constelações, não só com as âncoras como bonecos ou conchas ou os protocolos. Eu tenho trabalhado também com grupo online e está sendo riquíssimo. Comecei a fazer um Legal. trabalho com um grupo online e está sendo muito legal. Ontem a gente fez uma constelação também com a visão do casal, né? Era importante, ela queria olhar um pouco o casamento, a dificuldade que tinha de olhar e transformar aquela dor, aquela angústia. E a constelação, para quem não conhece, ela não é uma psicoterapia, ela é uma prática Uma terapêutica, ferramenta. né, que auxilia nos conflitos. A gente fala que ela traz uma outra forma de olhar aquilo que a gente vive, que às vezes está na nossa cara, mas às vezes a gente não Enxerga, né? consegue enxergar. E a constelação ela é uma ferramenta fantástica que a gente utiliza dentro da psicoterapia agora, Sim. né? Tanto eu quanto a Gi. Tem pessoas que não são psicólogos e também são consteladores, mas no nosso caso, a gente consegue conciliar e unir fortemente como uma ferramenta, né, Gi? E geralmente eu falo isso para o cliente, né? Que é uma ferramenta a mais para que ele possa também enxergar, porque às vezes a gente gasta 10 horas, 20 horas tentando mostrar e a pessoa às vezes não tem o discernimento. E com a ferramenta a mais, ela consegue ter uma visualização daquilo que ela mesma coloca, né? Exato. Então isso é muito bom. E eu vejo que assim, dentro dessa terapia, dessas ferramentas, o trabalho é mais rápido. Eu A ia te falar isso, evolução se do seu você trabalho é sente. muito mais evoluído, né? E Sim. hoje a gente está numa fase, Greta, que as pessoas são tão imediatistas mesmo, né? A gente Sim. vê pelo TikTok, Facebook, as coisas que têm que ser rápidas, a É. informação tem que ir rápida. E nós temos que caminhar com essa informação, não tem como, né? E ao mesmo tempo com respeito no processo, né, de cada um. E é Exato. bem isso, eu também sinto. Eu sinto nos últimos 5 anos com a ferramenta da constelação, depois que comecei a trabalhar com a constelação, os insights eles acontecem com mais consciência, com mais rapidez, né? E aí o movimento que isso traz para o teu cliente é fantástico. Então, gente, quem não conhece a constelação, fica aí um convite para poder olhar um pouco junto. Porque a partir do momento que você fala que a constelação é algo muito vivencial, né? Ontem no grupo que eu fiz, tinha uma pessoa que nunca tinha feito constelação, ela falou, eu tô vindo para observar. E ela veio como observadora e ela falou, nossa, é incrível como é algo muito que você tem que estar ali olhando para ver que a coisa acontece mesmo, né? Como que reverbera e como ressoa nas pessoas que estão ali representando e no próprio cliente. E eu percebo, É, Gi, falando um pouco da nossa temática sobre casais, eu não sei você, mas assim, eu percebo a maioria dos que trazem uma dificuldade muito grande de uma comunicação mais saudável. sim, com Sente isso também, certeza. né? Sim, sinto. E aí, quando a É, gente faz os movimentos, parece que dá um boom, né? O casal mesmo ele percebe, né? Eu vou até dar um exemplo de um. vamos, Desculpe que às vezes minha voz está falhando, né? tranquilo. A semana passada eu atendi a semana passada, não lembro o dia. Eu atendi um caso e veio o casal para tratar a situação do filho. Ótimo. E que o filho muito fechado, muito introspectivo, né? Não socializava mais, aquela coisa toda. E eles achavam que era questão da pandemia. E fui conversando com eles, tá? E aí, de repente, eu perguntei para um deles, já estava com os bonecos, fui trabalhar dentro dessa visão da sistêmica. E aí comentei, falei assim, quem quer ser o voluntário aqui? Quem quer colocar uma dinâmica que eu vou fazer aqui de brincadeirinha, né? Brinquei ainda com eles. Uhum. E aí o esposo falou, eu posso. Eu falei, eu fiquei com vontade. Então,
escolha um representante para você, escolha um representante para sua esposa e um representante para o seu filho. Uhum. Aí pegou, mas ficou nítido Aparece tudo ali, né? Muito impressionante. que nenhum deles estava olhando para ninguém. Tava todo E mundo aí eu olhando para outra direção, ninguém olhava. totalmente fora. Aí eu questionei, falei, e aí? Quem que tá olhando para quem aqui? Aí Ótimo. um olhou pro outro. Aí, na real, cada um olhou pro outro. Nossa! E aí caiu a ficha, né? Sim, Que estavam cobrando uma coisa do filho, sendo que nem eles estavam olhando para o filho. pro filho. E o filho estava com pensamento de suicídio, querendo morrer. Querendo Então, ser olha, olhado, né? Olha, me olha, né? querendo ser olhado. E muitas vezes, dentro desse relacionamento do casal, eles não se olham. Exatamente. Eu percebo muito isso quando eu trabalho com casal, é exatamente essa questão. Eles não estão se olhando, sempre tem alguma coisa no meio do casal, e aí quando você retira aquele representante que está no meio, fica difícil de olhar, né? Uhum. E às vezes eles falam, o cliente fala exatamente isso, eu ainda não consigo olhar, eu não consigo olhar, tem alguma coisa que incomoda. Distancie um pouco, veja se consegue, e você vai apaziguando e fazendo, né, os movimentos que precisam ser feitos ali. E isso é algo muito interessante, porque sempre tem alguma coisa envolvida no casal que faz com que o casal não se olhe, Sim. né? Os filhos, aí depois os filhos crescem, é o trabalho, aí às vezes é a mãe de um, o pai, né? A sogra, o sogro, e outras coisas que acabam colocando ali no meio do casal. E quando você coloca a dinâmica só o casal também, você percebe que está distante, não estão olhando, Sim, que falta, né? dificuldades, Que a falta falta esse da olhar. E a se olhar. dificuldade de se olhar, né? Uhum. E E a hoje a gente dificuldade. sabe, e hoje a gente sabe que o maior causa, né, das separações, das brigas, o que está sendo hoje? É o celular. Ninguém tá olhando para Então, si mesmo, né? porque cada um está olhando para o seu umbigo, cada um está olhando para a sua questão ali do momento, do trabalho e coisas que oferece. Então, isso está distanciando o casal. E Olha para tudo, uma, menos para eles. menos para eles. E um fica cobrando do outro, porque você está curtindo, está olhando para o Instagram, porque você está na internet, no Facebook. Então, ficam cobrando coisas que eles não olham para eles mesmo. É. Eu E é tenho, eu tenho aquele impressionante, livro, né? Oi, oi, tem Gi. aquele livro, tem aquele livro do Gary Chapman, né? As Cinco Linguagens do As Cinco Amor. Linguagens do Amor. Sim, do Gary Né? Chapman. Tô vendo ali o nome. Isso, isso. Nossa, eu já li e sempre indico para eles, para o casal ler, porque É, e tem as cinco linguagens do amor, tem as cinco linguagens do amor do casal, as o cinco casal, linguagens do amor dos adolescentes e da criança, isso, né? né? E é um Então livro tem com incrível ele, mesmo. É um livro muito bom, incrível. E né? é legal a gente falar até das linguagens do amor, porque cada um tem a sua forma de sentir, né? Entendeu? Exato. É bem interessante mesmo, né? Assim, você vê que os casais, a dificuldade hoje está sendo essa. Eu pergunto muitas vezes para você, o que é amor? Uhum. Ah, amor é amor de mãe, amor de pai, de filhos, é amor dos meus filhos. Não. O primeiro amor tem que ser meu, amor próprio, né? Porque enquanto eu não olhar para isso, não olhar para o meu amor, não o amor egocêntrico, mas o amor próprio, Sim. primeiro para minha vida, porque aí, olhando para minha vida, eu não vou deixar um relacionamento abusivo, eu não vou deixar que outros, né, me diminuam. Ao contrário, se eu tenho esse amor dentro de mim, vou saber respeitar o meu esposo, vou saber respeitar o meu namorado, vou saber respeitar o amigo, seja quem E for. vou saber colocar respeito, né? Porque Exato. se eu quero respeito, eu tenho que começar me respeitando. Se eu quero que alguém me E ame, eu aí, preciso começar me amando. exato, né?
E aí eu começo colocando eles, cada um na sua posição. Que lugar que você está? Que é isso que dentro da sistema que a gente trabalha muito, né? Uhum. Colocar cada um no seu papel. Porque às vezes dentro do relacionamento casal estão papéis trocados. Tá pai e E filho, outros pai e papéis, mãe, né? e E às outros vezes papéis. outros papéis. Ontem, numa constelação que eu fiz, era Ah, exatamente assim: a esposa colocava o marido como se fosse um terceiro filho, né? Ó, vamos olhar ele como marido, você se coloca como mulher e vamos ver o que que acontece daí, né? isso. E aí foi feito todos os movimentos. Às vezes uma dificuldade muito grande de se olharem, ainda está difícil, mas agora está mais tranquilo. Então vou permitindo olhar, né? Realmente cada um no seu papel e como você se sente estando naquele lugar que é teu, porque acontece muito, mas muito, né, Gia? Assim, eu tenho um outro caso já de uma pessoa que já tem mais de 70 anos, são mais de 40 anos de casado, e ela trouxe para a terapia exatamente essa questão de querer mudar o outro. Ah, eu já tentei fazer de tudo, já fiz terapia, já li trocentas coisas, já fiz um monte de coisa, já não sei o que, e ele não muda. Eu falo, que tal você começar a olhar de um jeito diferente, né? Aqui, ó, que estão falando aqui, ó, tenho Que meu amigas que filho. dizem que o marido é o filho mais velho. Então, tá em lugar errado, né? O marido é o homem, é o marido, né? Se você coloca esse marido no lugar de filho, cadê o seu feminino? Cadê a sua sexualidade? Cadê a sua mulher? Uhum. Esse é um ponto, né? E aí, quando você começa a ajudar na colocação de cada um, no papel real de cada um, muitas coisas se transformam. Aí que tá, né? Retomando só um pouquinho aquele caso que eu estava falando, e foi muito legal, tem sido muito bonito o trabalho, né? Porque são 40 anos de casado, né? Então, assim, você conseguir trabalhar com muita amorosidade primeiro você veja o que você sente e tenta colocar em palavras aquilo, como que o teu marido sente o jeito dele, as linguagens do amor aí, ó. Como que o outro sente, como é que o outro recebe, como que você sente, o que para você é importante. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, até dou risada, porque assim, homens e mulheres acham que o parceiro tem uma bola de cristal que sabe tudo que o outro sente. É, Imagina. bem por aí mesmo, bem por aí. Né? Por quê? Quando vem o casal aqui, geralmente eu questiono isso, né? Mas, peraí, ela tem bola de cristal? Você já está interpretando o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está querendo? Eu adoro isso. Né? E tem, às vezes tem paciente que brinca e fala assim, olha, próprio outro paciente, né, brincando, falando, olha, eu indiquei a Gi, como, né, porque é minha psicóloga e tal, mas olha, cuidado, porque ela dá luva de tapa de pelica, que é para doer, mas é para a pessoa acordar, e vale a pena. Né? Porque às vezes eu dou umas porradinhas assim para a pessoa despertar. Porque é o que eu falo, o problema do filho não está no filho, está no casal. O casal e a forma da dinâmica de casal em casa. Exatamente, porque o filho é o reflexo daquilo que ele está vendo nos pais. É, Então não tem como. sim, Né? sim. Então, tudo é amor. Se não tiver amor, é aquilo que fala, se não tiver amor, nada adianta, né? A música Não. lá do Legião Urbana fala isso. Então, como que eu vou olhar para os meus filhos? Eu preciso primeiro olhar para mim, olhar para o meu esposo, qual figura que eu estou tratando. Vem muito caso para mim, Greta, de crianças com problemas de insegurança, de medo, Uhum, de, né? uhum. E eu vou ouvindo a história, o caso, o que os pais trazem. Aí a primeira pergunta que eu faço, principalmente a criança de 6 anos, 7, 11, seu filho dorme aonde? Você Boa. já entendeu? Já. Sim. Ah, ele dorme comigo. Ah, nós Coloca o filho no separamos, meio.
nós separamos, mas ele dorme comigo. Sim. Ah, então você tá pondo seu filho no lugar do seu marido? Ou numa cama Com seu- vazia, nesse vazio que fica aí, e que Que preenchimento é esse vazio dessa criança aí no meio? muitas vezes a mãe Nossa, coloca o filho no lugar do marido, do ex-marido, né? Então aqui, olha, agora você vai ficar no lugar do papai, tá? Porque a ai, mamãe vai ficar gente. sozinha, então você vai Isso é preencher tão esse meu forte que lugar. você trouxe. Foi uma E boa isso você está ter. dentro da sistêmica. E eu vejo aqui no consultório, Greta, muitos casos. Sim, Né? A semana que eu atendi um caso, uma pessoa bem, né? E ela trouxe o caso que ela tem dificuldade de se relacionar, porque tudo tem que pedir permissão para o pai. Uma moça de 30 e poucos anos. Eu falei, uhum. porque você está casada com seu pai. Tá No primeiro vinculada ali numa relacionamento, lealdade com o pai e não uma consegue, não lealdade, consegue vir ninguém. uma fidelidade com o pai que É, tem que pedir permissão se pode namorar ou se não pode. exato. Para comprar um carro, precisa pedir permissão para o pai se pode comprar ou não. Para comprar uma casa, um apartamento. Então, você vê que aí, quando eu dou esse choque de realidade, a pessoa leva um susto. Então, você está Sim, casada com seu pai. Aí, opa, mas como assim? Aí eu vou explicando. Porque você sim, está numa fidelidade com ele que você não se assume como independente, sozinha. Você e você mesma. Que você tem direito de ter um relacionamento, de ser feliz, de ter uma família. Não precisa do seu pai. O seu pai, ele veio primeiro. A ordem, qual é a ordem do amor que Bert fala? Então, é a primeira ordem. pertencimento, É o hierarquia. pertencimento, são nossos pais, vieram primeiro. Então, respeito, né, me reverencio a eles, porque foram eles, se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, isso é uma coisa, mas eu não posso fazer disso uma fidelidade. Até porque E eu me não anulo, permitir. né? Aí eu me Hã? anulo. Se eu faço isso de fidelidade, eu me anulo, não tenho minha vida, eu fico preso, né? Exato. E essa lealdade, gente, que a gente está comentando aqui, para quem não sabe, quem está chegando agora, a gente está falando um pouquinho da constelação sistêmica nos relacionamentos. A lealdade nem sempre é só com pai e com mãe, tá? Às vezes a gente fica preso a uma avó, a um avô, a uma situação que aconteceu até às vezes quando a gente era muito pequeno, quando a gente ainda nem nasceu, mas a gente fica preso de alguma maneira com esse ente querido como se fosse um peso, né? E na realidade acaba fazendo com que seja um peso muito tempo. E a gente tem que aprender que quando a gente libera isso é amor, né? O amor é liberar Tudo é amor. e Se não você ficar anda, preso. anda, é amor. É, e não ficar preso. E nos relacionamentos de casais a gente percebe muito isso, né? O quanto cada um traz. E isso é lógico, a gente sabe que isso acontece, a gente traz as referências dos nossos pais, o outro também traz as referências dos pais deles, e aí olhar isso junto na relação e ir percebendo a dinâmica que a psicoterapia, a constelação, ela traz esse olhar para isso, e aí você consegue fazer com que as transformações aconteçam, né? E aí a dor ameniza, né? Porque aí você se encontra no seu lugar. Isso. É, Ai, e é bem isso mesmo. sim, eu tenho uma experiência com a constelação que é muito incrível. Eu acho que você também, né, Gi? Assim, a gente se Pois encontrou muito nessa é. área. Eu vejo e sinto quanto aqui em casa mesmo, a dinâmica toda, através de um olhar sistêmico, tudo que vem sendo trabalhado, transforma tudo. Cada um fica no teu lugar, o filho no lugar do filho, o marido no lugar do marido, você, né, a esposa no lugar da esposa. E as coisas vão ficando com mais leveza, né? Leveza, leveza, né? E até com os próprios pais, né? Porque é, dentro do relacionamento, muitas vezes a gente traz bagagem quando eu caso, né? Que nem quando eu casei com meu esposo. Então, eu trouxe, querendo ou não, toda a bagagem dele. É a mesma coisa ele quando casou comigo. Ele trouxe toda a bagagem familiar minha. Então, junta-se as duas bagagens, aí a gente tem
Uma uma grande montanha, mala, não é? Uma montanha aí uma de montanha problema, de coisas. né? E que isso dentro de uma visão já mais sistêmica, a gente vai conseguindo olhar para isso de forma mais leve quando eu falo, não, o que é do outro eu deixo com o outro, o que é meu eu carrego. Sim, sim. E muitas vezes o casal carrega problemas da mãe da esposa, da sogra, do sogro e vice-versa, e não tem nada a carregar. O que é deles, Tá. deixa com eles. Exatamente. E a gente não percebe isso quando a gente está envolvido. Então, quando a gente trabalha com casais, isso torna mais perceptível, viu, gente? Quem está assistindo a gente depois também, quem está assistindo agora, a terapia de casal, o olhar para o casal é olhar aquilo que está acontecendo ali e olhar de uma outra. O que que a gente pode fazer agora? Tomar posse do seu lugar e perceber, né, a dinâmica toda que acontece. O que que eu estou carregando, que eu ainda estou carregando, que eu não preciso mais carregar, né, para essa relação que eu estou agora, mas a gente reconhece, a gente não foge. A gente não está negando o que a gente trouxe, né? Uhum. A gente reconhece o que a gente traz de bagagem, né, dos exemplos que a gente teve, mas a gente transforma, a gente muda, Isso. né? A gente muda com consciência. Uhum, Porque uhum. se a gente fica negando, a gente vai repetir e a gente vai entender isso lá na fase adulta, o quanto a gente repetiu. Porque eu atendo também muitos adultos hoje que eu percebo o quanto trazem comportamentos e padrões repetitivos do pai e da mãe para a relação de agora, que ressoa nos filhos, e aí vai, né? Quanto é delicado isso. Então a gente não tem que negar. E a gente até escuta, né? Ai, eu não queria ser igual a minha mãe, eu não queria. Ah, você vê, você tá igual. É aquilo que eu sempre falo aqui, né, para os clientes, quanto mais eu nego, mais eu reforço, É. né? Ah, A Suzana que fala, né? Negou, garrou. negou, Nossa agarrou. professora. Lembra? Negou, garrou. Negou, agarrou. Por quê? É um caso, né, bem típico. Ah, eu tô casada há tantos anos, tal, mas o nosso relacionamento não tá dando certo. Meu marido é assim, ele é abusivo, é alcoólatra, é alcoolista, não, hoje a gente fala alcoolista. Uhum. É alcoolista e não dá atenção para os filhos, né? E é um pai ausente, aquela coisa toda. Aí eu vim e pergunto, e como é que é seu Seus pai? pais. É, Ah, meu pai é assim, assim, assim. igual. Nossa, tá alguma coisa semelhante aí ou é impressão minha? Aí a pessoa, Sim. nossa, é mesmo. E às vezes não Quer percebe, dizer que viu, eu parecido com gente? meu pai. E não percebe. Por isso que é importante a terapia do casal, olhar junto. Porque aí que você vai percebendo o quanto tem coisas parecidas com um com o outro. E a hora que você percebe, não é negar, é acolher, compreender e transformar. Eu até brincava muito comigo mesma, quando eu me via muito parecida com a minha mãe em algumas situações, eu falava assim, ei, dona Marta, você tá em mim, mãe, você tá em mim, mãe, te amo. Né? E às vezes muita coisa do meu pai, putz, como eu amo também, né? E para poder organizar isso, eu tenho os dois dentro de mim, né? Com essa Uhum. consciência de que eu tenho os dois dentro de mim. Então, cada um de vocês tem o pai e a mãe dentro de vocês, características do pai e a mãe dentro de vocês. E a gente busca isso nas relações também. Só que quando a gente busca de uma maneira inconsciente, né, ou negando aquilo que a gente não está gostando, repetições de padrões não saudáveis acabam acontecendo, que é onde a Sim. gente desencadeia várias questões problemáticas dentro de um relacionamento, né? E ressoam nos filhos, ressoam na família e tudo mais. Com certeza, isso não tem dúvida, né? Só que geralmente 90% não tem essa percepção, né? Não, não tem. Aí precisa descobrir na terapia para ver onde que está falhando, né? Que às vezes a mãe chega aqui, mas onde que eu errei? Você não errou, né? Não, Sim. não vim, não, Você não é fez para vir. o seu melhor, você fez o seu possível, fez o que te cabia, né? Mas agora a gente olha diferente. Agora você vai olhar diferente e vai trabalhar daqui para frente. O que que eu vou fazer? Olha Né? aqui, ó, O a que Ana está falando fazer? assim: ao atender as crianças, vemos a importância dos pais serem muito trabalhados. Sim, Ana, a Ana é psicopedagoga.
e reflete Sim, nos nossa traficantes. filha. Exatamente, Ana. E é isso mesmo. Então a gente percebe muito isso. Reflete nas crianças, reflete na família, reflete em tudo. Então, os pais sendo trabalhados, você acaba. Eu acho isso muito bonito de falar. Porque quando a gente se trabalha enquanto pai e mãe casal, a gente libera os nossos filhos a serem mais leves também, Exatamente. né? Porque aquilo que eu costumo falar, as crianças são os reflexos dos pais. Então, quem que tem que trabalhar? São os Os pais. pais, É por isso, né? inclusive, que eu atendo mais adulto e casal mesmo. Assim, eu já atendi Exato. criança na minha trajetória. Comecei atendendo criança 20 anos atrás, mas eu acabei indo para uma educação consciente, orientação de pais e atendimento do casal, né? Exatamente, porque se você trabalha bem o casal, trabalha bem os pais, a criança só vai ser o apoio ali deles, eles estarem modificando. Porque o legal aqui que eu vejo assim, nas terapias, que quando eu começo a trabalhar com o casal ou com os pais, automaticamente vai já abrindo o campo, já vai abrindo a visão deles e Sim, eles vão trabalhar de forma amplia, né? diferente Amplia, com os muda o filhos, olhar. Sim, né? é bem essa questão importante da gente perceber, né? Então, assim, eu acho que dicas importantes para quem está começando a entender um pouco mais e está aqui com a gente agora. O que é esse olhar sistêmico que a gente está falando? É identificar mesmo. Como que eu me relaciono com a minha família, com meu pai, com minha mãe? Como eu me sinto nisso? Porque aí você trabalhando essa consciência, você vai olhar para você dentro do seu relacionamento, do seu parceiro, você e seu parceiro, como que é essa dinâmica de vocês, que a gente traz coisas da nossa relação. Então, olhar para isso, identificar como você tem esse relacionamento, para você perceber quais são os padrões, né, que se repetem Gente, aí, que são da família paterna, da família materna, e que você não quer mais, mas fazer diferente, e não negando que fazem parte de quem é você, é, né? eu tenho, você conhece a Edna, né, que é psicóloga, Sim, e eu lembro que ficou muito gravado aquele perceber, acolher e ressignificar, ressignificar. que é o par, né? Perceber, Sim, acolher e ressignificar. Então, quando eu percebo a minha história, é minha história. Todos nós temos uma história, né? Cada um com diferente, dores diferentes, sentimentos, mas é a história. Eu vou acolher, quando eu percebi, eu vou acolher, é minha, né? Eu vou acolher de forma mesmo como uma mãe acolhe um filho, né? É meu, esse aqui é meu, mas eu vou fazer agora diferente. Eu vou ressignificar a minha história. Então, exato. daqui para frente, o que eu posso fazer? Porque o que já foi, já foi. Então, eu vou agora ressignificar essa minha história. Então, quando eu trabalho o casal, eu faço muito isso, eles perceberem, dou tarefa para eles. Sim, Trabalho sim, muito eu com também. TCC. Então, eu dou tarefa para eles refletirem cada um a sua vivência, para depois trabalhar e eles explanarem aquilo que cada um sentiu, cada um vivenciou naquela semana. Então, é legal também isso, né? Uhum, sim, Por quê? Porque vão ter a empatia um pelo outro. nós não estamos falando, pessoal, que é fácil, tá? Não, Mas a gente também não está falando que não é possível, pelo contrário. sim, É com certeza. possível, eu falo isso muito para os casais que me procuram, né? Vocês querem olhar para a relação de vocês? Para isso, vocês têm que se despir de algumas questões, né? De defesas, de eu sempre tenho razão, de ser o dono da Crítico. razão, de ser a mandona, de ser o crítico, de ser, né? Várias situações. É. E a partir do momento que você se desfaz disso, aí sim você abre um espaço de troca muito importante, porque tem a entrega, né? E Entre, aí o se casal, não aí o tiver. casal cresce. Exatamente. Aí o casal Né? cresce. E você vê quando o trabalhar, quando tem o retorno, né? Eles dão um feedback, a Sim, mudança, né, no sim, relacionamento deles, sim. né? Dá esse tempo, porque geralmente, Brita, o casal, eles colocam, quando estão assim,
se relacionando, começando o relacionamento, mil maravilhas. Depois casam, aí vem o primeiro filho, pronto. Aí eu pergunto, mas cadê o amor? Porque às vezes a mãe, eu posso ter feito, ó, não estou criticando as mulheres, tá, mães? Não, não. A gente às vezes, quando vem o primeiro filho, nós colocamos o filho em primeiro Sim. lugar. Tipo, a Quem gente que veio fica tão primeiro? na oralidade que tudo se volta para a mãe e o bebê. Né? E quem veio primeiro? Não foi o esposo? Sim. E Inclusive, quem que eu sem o estou dando esposo, esse filho não estaria ali. entendeu? Então, olha só como que é bem subliminar a situação. E aí começam os conflitos, porque aí a mãe está dando mais atenção para o filho e está deixando meio que de lado o esposo, E a gente esquece de né? olhar esse pai, né? Esse homem, marido Exatamente. e pai, porque também é novo para ele. Exato. E aí onde começam os conflitos no casal. É. Hum? Porque não estão Então, olhando para o casal. exato. É. Um e o Esquecem outro de não estão olhar. chegando. Né? A mulher, que agora já tem filho, esquece Sim. que primeiro veio o esposo. E tá tudo bem, viu, gente? A gente sabe que é tudo um processo, são fases. Tudo é um Não se processo, culpem é devagar. quem tá assistindo aí depois também, não se culpem por estar vivendo alguns conflitos. Os conflitos estão importantes para a gente olhar e transformar a dor que existe Sim, ali, né? Então, se buscar ajuda para olhar para esses conflitos e transformar isso é o caminho, né? Se ficar colocando embaixo do tapete, fazendo de conta que tá tudo bem e vou me acomodando, você vai acumular um problemão lá na frente depois, que vai sim. repercutir nesses filhos também, e tudo isso que a gente vem falando aqui. Porque é uma corrente, né? Vai É. passando, né? E como diz o meu amigo Vitor, né? Ele Ah, fala que, ele fala, né, querido que, Carica. gente, todos nós temos problemas, só muda de endereço. Sim. Então, aquilo aí que você falou, não se culpe, a gente faz achando que está fazendo melhor, né? Uhum. Porque não teve orientação, não teve toda essa evolução que está tendo hoje, essa facilidade que nós estamos tendo, né? No meio até da psicologia, está tendo mais abertura. Então, hoje as pessoas estão procurando mais, estão entendendo que psicólogo não é só para louco, Sim. psicólogo é para todo mundo. Independente de idade, de sexo, é para todos, né? Então, hoje está se vendo que a psicologia tem uma parte importante na vida das pessoas. O E o sistema também. autoconhecimento, né? Se conhecer, se colocar, poder transformar suas relações, olhar com amor para essas relações, como você Sim, bem trouxe, Gi. É bem isso, perceber, acolher o que eu estou percebendo e só depois que eu acolho que eu transformo, que eu ressignifico, que eu coloco um lugar mais saudável para aquilo que eu estou sentindo, né? sim, E as relações se transformam com isso. com Eu certeza. tenho, Isso não tem dúvida. eu tenho uma cliente que fala assim, né? Nossa, eu, meu marido mudou, mas eu não mudei, ele não mudou. O que que aconteceu que mudou, né? Aí eu falo, será que você não mudou mesmo? Será que você não mudou o jeito de você falar com ele? O jeito de você olhar, a forma que você consegue falar através de um sentir. Eu comecei a fazer isso. É Por isso que eu barato. indico muito, por isso que eu indico o livro lá do Gary, por isso, porque É, ali ele dá as dicas, né? É legal ele porque é ele dá as ótimo. dicas, né? Sim, De como você. Porque vira uma rotina. sim, Se você não prestar atenção, vira rotina, né? Eu fui casada, eu sei. Então, isso a gente não deixava virar rotina. é. Eu e meu O esposo. cuidar é não deixar virar essa rotina. Porque virou rotina, aí pronto, acaba com a situação. Aí vem os conflitos, né? Então, não. Vamos É um passear, vamos dar um cuidar, tempo pra né? gente, vamos cuidar da gente, né? Eu e você, e vamos, né, levar a vida, mas sem peso, sem cobrança, sem nada. Cada um no seu tempo. Então, isso é
uma vivência a dois importante. Hoje mesmo eu estava falando aqui, qual foi a última vez que vocês dois saíram para jantar? Juntos, e curtir, e não tem filhos ainda. Uhum. Ah, eu acho que quando a gente estava namorando, falei, filha, É aquela velho ditado, né, que falava assim de regar todo dia a plantinha, né? Se você não exatamente, rega, ela não cresce. E a gente rega com esses pequenos detalhes dentro do casamento, dentro do relacionamento, né? Então a gente rega com carinho, com um olhar, olha, eu te vejo, eu te sinto, você faz sim, parte, né? Palavras carinhosas, um olhar carinhoso, um espaço de abertura do sentir dos dois lados, gente. Homem, mulher, outros casais, seja lá como for. sim, Qualquer relacionamento de parceria tem que ter espaço dos dois, de olharem, de cuidar, de reconhecer, né? Dar um espaço para ambos estarem ali, colocando esse sentir, né, em prol do relacionamento. é aquilo que eu costumo falar, né? Põe um casal de frente, assim, né? E às vezes tem dificuldade no olhar, desvia e tal, e aí depois no final eu vejo você, E né? olha É de bem verdade. porque aí, olha, aí você vê um olhar diferente, muda até o semblante, É. né? E aí eu falo, agora você pode falar, eu vejo você. Porque aí Porque eu eles estão estou realmente, realmente te vendo, né, Gi? exatamente, né? Então isso tem um peso, uma profundidade aí, e isso move, né, o sistema deles. Sim. É É até diferente. legal você falar disso, porque um exercício sistêmico muito simples é esse, mas ele é simples, mas intenso. Porque às vezes a pessoa, quando você fala, olha para ele, ela olha mais rápido, rápido já tira o olhar, rápido já começa a fazer outra coisa, fala, respira, só olha, Respira, isso. né? Só Vivencia olha. esse momento. Isso, e veja o que você sente ao olhar. Como que isso ressoa em você? Ai, às vezes dá angústia, às vezes fica mal, às vezes fica bem. Respira, acolhe, devagar vai ressignificando isso. E agora, como é que olhar? Tá mais calmo? Tá, agora eu consigo olhar melhor. E aí vai, né? Então é algo que parece simples, mas é muito profundo, né? E É, essa coisa de ficar desviando o olhar é o que mais se encontra nos casais, né? Eu tô pedindo perguntam só se para olhando. você olhar, é um minuto que seja, às vezes é um minuto de exercício de olhar. Uhum, uhum. Só olha e respira. E às vezes você fica e começa a angústia, não consegue olhar e começa a se começa a gente, calma. Vamos lá, de novo. Tenta mais um pouquinho, né? Porque a gente tem que reconhecer aquela pessoa que está comigo, né? Então, quando a gente fala, eu Exatamente. olho. Ah, Adri, obrigada a você por estar aqui. Ela está agradecendo a live. E é exatamente isso. Ah, Eu preciso reconhecer o outro que está comigo. É olhar realmente para o outro. Não é olhar com o uhum. celular na mão, não é olhar fazendo outra coisa. Não. É realmente, ó, só tô aqui. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu sinto você. Tô aqui, você não tá sozinho, né? Esse é um movimento simples e de grande profundidade, gente. Dá para vocês Sim. fazerem, aí depois vocês vão percebendo que vocês vão sentindo, mas não pertencendo. Tá até dando dica de exercício aqui agora, não é intenção, É mas isso vai. mesmo. Eu gosto de fazer isso porque eu sempre tive um bom retorno nesses feedbacks, Sim, nessas sim, dinâmicas, porque hoje, você trabalhando mais com dinâmicas, a pessoa capta mais do que você é. ficar ouvindo e dar um feedback assim, mas a pessoa vai e volta mesmo. Não, então a dinâmica ela faz a pessoa Sentir, perceber, sentir, sentir. E acolher. tudo começa por aí. Sente. É, Perceba, e aí a sente, pessoa quer vir significa. porque ela quer mais, ela quer resultado, e então isso mexe com ela, Mexe, né? mexe com bastante. Eu costumo fazer a constelação, às vezes, quando não é dentro da psicoterapia. O que que eu faço? Um pouco diferente, assim, da maioria dos consteladores. Eu constelo, mas eu fico à disposição do cliente se ele precisar de um respaldo nos dias seguintes ali, porque É mexe. importante. E foi até o que aconteceu numa última constelação que eu fiz. A pessoa me procurou de novo, então vamos lá. Respira, deixa eu te ajudar a olhar isso. E aí você vai, ai, junto, né?
Porque o Um importante trabalho do bem completo. constelador o trabalho do constelador é ter essa acolhida mesmo, não só quando vem, mas um respaldo por trás depois, porque são Sim, conteúdos que são mexidos ali, né? sim. E se a gente não perceber, é complicado, porque Se não depois a pessoa não perceber, sabe digerir, não sabe como trabalhar, então você tem que estar mesmo se não perceber, em vez dando de essa ajudar, você assistência. atrapalha, Né? Às vezes né? piora, né? Adoece mais. Piora. É Então a verdade, gente tem que Gi. ter mesmo com esse olhar sistêmico de estar olhando também para esse indivíduo que veio E porque como é um mexeu no. novo jeito dele olhar aquilo que tá adoecido, que não tá, né, não estava conseguindo ver, é tudo diferente para o cliente, né? Então, gente, quando Sim, vocês fazem sim. uma constelação, saibam disso. Você está olhando de uma outra forma aquilo, aquela dor, aquela dificuldade, aquele conflito, mas olha, respira e vai fazendo do seu jeito, respeita o seu processo, né? E vai então fazendo esses movimentos necessários a serem feitos. Né? Então, é bem por aí mesmo, né? Trabalhar assim, de formas, às vezes é um pouco lento, mas tem outros que já pegam mais rápido, mas é um processo. Sim, Ninguém muda de um dia respeitar, para o outro, é, respeitar o tempo de cada um, isso. né? Isso eu falo sempre para os casais, cada um no seu tempo, ninguém é melhor que ninguém. Nós temos que estar no outro nível, que é o equilíbrio, né? Que o Bert fala, né? Do dar e receber. Se às vezes eu estou dando também demais para o meu esposo, ou dando de menos, então vai estar no desequilíbrio. Ela tem Então tudo desequilíbrio. tem que ter também esse equilíbrio dentro da relação, né? Tanto de marido e mulher, de namorados, de mãe e filhos. Se não tiver esse equilíbrio, aí realmente vai tudo de ponta cabeça. Então, isso também é uma ordem, né, que a gente fala do Bert Helling, né, da constelação, né, das 3 ordens do amor, né? Então, isso é muito importante também, estar buscar esse equilíbrio. Ah, mas eu não tenho, então vamos, onde que está dando a mais? Vamos trazer, então, para trazer esse equilíbrio, né, para não ter nem de mais nem de menos, estar por igual, uma hegemonia aí. E o excluído, né? E aquele que está, às vezes, dentro da própria família, acaba ficando excluído. Ah, mas eu não excluo, porque às vezes um casal vem com queixas aqui. Ah, mas ele não aceita a minha família, está excluindo a família. Então, isso também traz um conflito, Sim. né? Influencia na Então, dinâmica do casal. Total. ele Olhar para influencia. todos que pertencem à história, né? Exato, porque você casou com ela, você está trazendo a história dela. Como ela casou com você, está trazendo a sua história, a sua família. Isso é o Então, querendo ou não, pertencimento. precisa incluir também na sua família. Gente, Pode ser que incluir não significa que a gente vai ter que ficar o tempo todo com alguém que não, não tem a ver com a gente. Não é isso, mas é não. aceitar que faz parte daquela família. Então eu O incluo, eu não sistema, excluo mais, é do sistema familiar. Faz o parte, sistema ele pertence a esse sistema. Isso não significa que eu vou concordar com tudo que ele faz, nada disso, tá? nada. É Uhum. importante a gente ter essa, porque tem tanto, né? Se as pessoas falam tudo, eu tenho que aceitar mesmo que eu não goste. Não é aceitar que Não, você não goste, é entender que ele faz parte, ele existe. faz parte. Ele Né? existe, E ele incluir, pertence a uma porque história. senão. Por que que eu costumo falar muito nessa questão do incluir? Não eu tenho que aceitar porque ele é isso. Não. É incluir no seu sistema, porque isso daí vai reverberar lá na frente, Sim, né? Porque é, se traz conteúdos lá atrás de herança hereditário, vai ter consequências lá na frente, porque aquilo que eu nego, eu reverbera. reforço. Vai Negou, vai reverberar. reforçando. É. Quando a gente nega, Vai vai reforçar. reforçando todo o processo. Então, Então, gente, a não gente é está aceitar para terminando, Gi, tem fazer. só 5 minutos. Ah, então tá. Passou rápido. Então, vê? Viu É só como legal, passou assim, rápido? não tem como, né? Deixa eu A marcar gente se outra encontra, para marca conversar um pouco. mais.
né? Gente, só para fechar, a importância, então, de você perceber o seu sentir, acolher o seu sentir, transformar, ressignificar o sentir. E dentro do casal, ter sempre esse espaço de olhar para isso. Ninguém tem bola de cristal que vai adivinhar o que o parceiro está sentindo. A gente tem que Não. saber expressar o que a gente está sentindo, tá? Então, isso é muito importante. Tem aí algumas dicas de exercícios, como eu falei, que a Gi também trouxe, que é bem legal de fazer, que é simples, mas profundo. Olha, né? Perceba, sinta e veja o quanto Uhum. isso reverbera dentro de cada um de vocês. Né, Exatamente. Gi? Exatamente. A gente vê aqui, Gi, né? Fiquei obrigada. feliz. Eu também fiquei feliz de te ver. Muito obrigada pelo sim de hoje, viu? Sim. Por essa E outros parceria. mais, quando quiser, nós podemos estar fazendo, sim. Vamos. Um grande Né? beijo. Ah, Beijo, a querida. gente falando que já enviou para vários casais. Ai, que bom. É, É isso é aí. isso aí. Beijo para todo mundo que está aí também. Uma ótima Beijo no semana, né? coração, Já é querida. terça. Tchau, É. gente. Valeu. Beijo, querida. Valeu. Tchau, tchau.